noite a todos. Iniciamos a live com 35 pessoas já. 35 pessoas já. Aí, pessoal, deixa eu dar uma boa noite para vocês. Débora Teto, Márcia, Diva, Alessandro, Tati, pessoal da praia, Pedro, Regina, Marcelo, Marisa, Samanta. Olha que bacana. Caiu? Fiquei por perto. Estamos caindo, mas estamos se levantando. Fiquem por aí, tá? Bem que a gente tem que repetir isso aqui várias vezes, mas a gente... que Santa Sara Kali abençoe a todos que estão assistindo essa live. Abençoe todos aqueles ciganos que acreditam, né, em Santa Sara, porque não são todos os ciganos que são devotos de Santa Sara. E essas coisas a gente quer contar aqui, falar um pouco para vocês, explicar também como funciona isso. Para quem não sabe, meu nome é Lederson, né? Eu sou presidente da CEF, tenho várias atribuições, dentre elas eu dou aula da cultura cigana na faculdade CEP em Guaratuba, para o pessoal de terceira idade. São módulos que a gente aplica lá e vai falando sobre as questões da vivência, da convivência, do que é cultura, do que é verdade e principalmente aquilo que é mentira que falam do povo cigano. Existe muita mentira que falam sobre o povo cigano e a gente vai descaracterizando isso, vai explicando, vai elucidando e as pessoas vão aprendendo a conhecer mais sobre a cultura do povo cigano. O povo cigano ama a liberdade. Tá? Então, se você conhecer uma pessoa, um cigano, saiba que a vida dele é a liberdade. Mas muitos confundem o que é essa liberdade, muitos não sabem que essa liberdade que tanto o cigano busca. Porque eles buscam liberdade ainda. Consegue, através de algumas tradições, manter a liberdade vista aos nossos olhos. Mas, na verdade, o cigano ele tenta se desprender de tudo aquilo que o faz sofrer. Essa é a grande sina de um cigano para vencer na vida. Então, vou contando algumas historinhas, algumas situações relacionadas à cultura, que vocês vão entender um pouco sobre essa vida cigana. Tá? Vamos voltar um pouquinho no passado e contar um pouquinho sobre a história do povo cigano para vocês entenderem o que nós estamos fazendo aqui hoje. Hoje é dia de Santa Sara, né? Hoje é o dia de Santa Sara, padroeira dos ciganos que são católicos, porque existem ciganos que são ateus, que não acreditam em Deus, né? São ateístas, né? Tem ciganos que são evangélicos, tem ciganos que são católicos, tem ciganos que são, né, aquele que chamam vulgarmente de macumbeiros, que são bandistas. Tem ciganos que são de todas as religiões, para vocês entenderem. Tá? Cigano é cultura, é etnia, é clã. Né? E há muito tempo atrás, nós temos o último dado que se tem dos historiadores, conta de um povo que passava pela Índia 1000 anos depois de Cristo. Mas tem relatos, né, na Bíblia, que o povo temos para trás de pelo menos 3000 anos. O povo dos essênios, o próprio Jesus caminhava como um nômade, né? Conhecia naquela época, vocês podem ver, tinha muitas famílias, muitas tribos, né? Nômades que vendiam propriamente o sal era a moeda da época. Esse é um povo, né? Que vem dessa cultura de várias nações, né? Daí você conhece o povo ucraniano, tem ciganos. Quando os ciganos chegaram na Espanha, migrando, fugindo das perseguições, ganhou-se aquela notoriedade. Foi onde eles ficaram mais, entre aspas, famosos, porque aí mesclou aquela força, aquela valentia que o cigano tinha, aquela postura que ele tinha, e ele começou, na dança flamenca, se expandir. Andaluzia, Cuevas, para quem não conhece, Alhambra, outras cidades que as pessoas não conhecem, são cuevas são covas nas pedras cavadas, que o cigano ganhou aquela terra, depois da Guerra dos Mouros, ganhou aquela terra e lá ele esculpiu a sua casa, dentro das rochas. Uma casa mais linda que a outra. Um dia, se você puder conhecer, puder viajar por aí, conhecer Andaluzia, uma cidade fantástica, onde vive, se respira a dança flamenca, onde foi aquela popularização, né? aquela propaganda, vamos falar assim, do povo cigano, e ainda eles ficaram muito conhecidos. Né? Junto, tem o Holocausto também, né? Mais de 1.200 ciganos, muitos ciganos foram, né, ceifados nessas histórias. E o cigano até hoje ele é perseguido. Ele
aonde ele chega, quem é cigano, é devidamente notório. Quero apresentar para vocês aqui a minha filha, vem cá, a Yasmin, que é uma nata cigana, né? Para quem não conhece. Cigano é assim, né? Se essa pessoa andar na rua, o que vai acontecer com ela? Vai parar o trânsito. E é assim que os ciganos são. Você já deve ter visto, já deve ter nas praças, né? Quando o povo cigano está na praça, todo mundo começa a comentar, né? Ah, você viu quem está aí hoje? Os ciganos estão lá na praça. Cuidem das crianças. Guardem as coisas porque eles são ladrões. Isso é mentira, tá? Cigano trabalha, cigano é esforçado. Claro, né? Se você cair na lábia do cigano, ele bem provavelmente vai comprar um carro que vale por 50 por 5 mil de você. Ele vai convencer que teu carro vale 5 mil e você vai vender o teu carro para ele por 5 mil e ele vai vender por 50 depois. Mas é você que permitiu que ele fizesse isso, tá? Então o cigano não está aqui para roubar nada de ninguém. Aquela história de roubar criancinhas também, né? Eu conto, né? Quando eu dou as aulas, eu explico exatamente como isso acontecia, por que aconteceu, por que essa fama foi dada ao povo cigano. E não tem nada a ver com eles roubarem crianças. Por quê? Porque uma das coisas que o cigano preza, defende, luta é a família. Então não faz sentido, né? Roubar filho dos outros. Não, o cigano ele luta sim pela sua família, o homem honra a sua família. Aí tem todos, em cada clã, cada etnia de ciganos, existem as suas tradições. Essas tradições que se fortalecem desde 3.000 anos para trás até os dias de hoje. Até os dias de hoje eles mantêm a cultura. Quem já assistiu na Sky, né, Meu Casamento Cigano, tem até um quadro lá, Meu Casamento Cigano. Fala da briga da atualidade hoje com aqueles ciganos que querem manter as tradições. Né? Casar virgem, tem um porquê, tem toda uma ritualística. Também está mesclado algumas coisas com a cultura de outras religiões. Então eles vão mesclando, então não tem uma forma definida esse tipo de cigano ou aquele tipo de cigano. No Brasil, especialmente, são 3 tipos de ciganos, né, na sua maioria: os Siti, os Calderestes e os Calon, né? Se fala também há muito tempo o romanês ou romani, o Calon ou Calé, como se fala. E a maioria dos ciganos no Brasil, até o último dado que tinha, 2018, eram cerca de 800 mil ciganos calons, né? São a maioria. Então eu tive o privilégio de conhecer muitos ciganos, muitos primos, né, que a gente fala, muitos acampamentos, né? Então tem o acampamento de ciganos que são itinerantes, aqueles que não param, vivem viajando por aí. Tem os ciganos semi-itinerantes, que ele tem a casa própria dele, ou a mansão dele, ou o trailer dele, e vive viajando por aí, são os semi-itinerantes. Então, itinerante, o semi-itinerante, e tem já os ciganos que têm casa fixa. Eu tive a oportunidade, junto com Yolanda, uma companheira que está aqui, nós estivemos na cidade de Campinas por várias vezes, e lá nós conhecemos o Taquaral. Taquaral é a primeira vila, bairro de etnia no Brasil. Então os ciganos, era um acampamento cigano que depois ele virou um bairro com casas, com mansões, com casas lindíssimas, todas diferenciadas, construídas por esses ciganos. Então o Brasil é carregado dessas histórias, né? Carregado dessa cultura. E a gente está aqui hoje para homenagear a Santa Sara, para dizer a todos que acreditam que Santa Sara é sua padroeira, que abençoe a todos. Sara tem uma conotação, e a santa negra encontrada pelos ciganos, né? É a santa que eles adoram. Tem toda uma mistificação por trás, uma história que é passada de forma oratória, né? Não ganhei permissão de passar para vocês, porque cigano tem isso, né? Tem essa coisa de mistério, essa coisa de manter sempre o segredo. Eu estou sorrindo aqui, mas o cigano não costuma sorrir não. O cigano é muito sério, sério de postura, sério de firmeza. Quando você chega na frente do cigano, ele com o olhar, ele desnuda você. Você se sente nu na frente dele. Ele não precisa pegar na sua mão para ler. Existe uma técnica, sim, existe uma técnica que se aprende. Aqui está os filhos, né? Aqui está a linha do pensamento, aqui está a linha da vida e principalmente a linha do amor, aquela que todos querem saber. Então foi dada a atribuição aos ciganos conhecer a linha do amor. Por que a linha do amor? Quem que casa com 11, 10 anos e vive a vida inteira? Só quem conhece o amor. Quem sabe que o amor é uma árvore que você nutre todos os dias. E o cigano faz isso dentro da sua cultura há milhares de tempo. Há milhares de anos.
E faz isso com maestria, porque ele aceita dentro do clã, com 10 anos, ser prometido. Há ciganos que quando nascem já são prometidos. Minha filha vai casar, tranquilo, fechado. Aí tem aquelas questões do dote, quem acerta o dote. E o dote, vulgarmente falando, se dá o preço a alguém, não é o preço a alguém, né? Os pais daquele que recebe o dote, os pais ciganos, tudo para a vida do cigano lê a íris. Cigano pode jogar as runas, pode jogar as cartas, né? Pode jogar qualquer oráculo o cigano consegue. Porque na época, há muito tempo atrás, não tinha cartas. Se fazia através das pedras. As pedras runas eram riscadas, as pedras ele riscava. Ele fazia a leitura através daquilo ali. Mas era só oráculo, ele só ativava aquilo. O cigano consegue ler na água, consegue ler no ovo, consegue ler na chama da vela. Pode ver a tua sorte na chama da vela. E para ir muito longe, ele pode pegar qualquer coisa no chão, assim como fez Jesus uma vez, escrevendo na areia, quando estava decidindo a vida da Maria Madalena, que ele escrevia na areia. O cigano, você pode conversar com o cigano, se não tiver nada para ler, ele vai jogar as folhas, vai pegar uns gravetinhos, vai riscar no chão e vai ler a tua sorte. E você vai ter que pagar por isso. Por que você tem que pagar por isso? Essa é grande, né? Por que eu tenho que pagar por isso? Você tem que pagar porque é um sortilégio. Se você está lendo a sorte com alguém e essa pessoa está dizendo para você, antecipando oportunidades para você, vá por aqui. Não vá por ali, né? Se ela está dizendo isso, dando esse caminho para você antecipando, nada mais natural que você pagar por isso. Porque você está querendo privilégios em cima dos outros, né? Então você vai se dar bem. Então é natural que você pague o cigano por isso. Os ciganos também trabalham com banhos, trabalham com ervas, qualquer coisa que dê dinheiro. Qualquer coisa que dê dinheiro, qualquer coisa que te faça bem, né? E tem algumas magias, né? Eles são dotados de muita magia. Não só magia de olhar, não só magia o cigano, quando ele chega, você fica paralisado muitas vezes, né? Por isso que muitas pessoas gostam das festas ciganas, gostam dessa ritualística cigana. Mas muitos gostam de ser ciganos, né? Quem não gosta de ser cigano? Mas nem todos gostam de estar ciganos, né? Não quer passar pelas mesmas coisas que o cigano passa. Imagine você ser um cigano itinerante, chegar numa cidade onde você não tem água, você não tem que tomar banho, você vai garimpar o comércio daquele local, vai explorar aquele comércio daquele local para saber se vai dar certo ou não, né? Conhecer as pessoas, né? Aí tem preconceito, nossa, como tem gente hoje assistindo a gente. Meu Deus, não dá tempo de dar oi para todos vocês, tá? Então se sinta abençoado. Só que no meu tá cruzando 49 pessoas. Então os ciganos, imagine, então muitos querem participar da festa, colocar a roupa, né? Dançar bonito, né? Mas não quer passar o que o cigano passa, né? Tem alguns clãs que na hora da morte eles têm que comemorar. Imagine você ter um cigano para enterrar o filho, né? Como aconteceu com o meu amigo Moura. Ele teve que enterrar o filho, mas ele tinha que lutar com esses sentimentos de não se prender ao sofrimento. Tá? Lembra que eu falei da liberdade do povo cigano? Essa é a liberdade. Ele pega a estrada, ele viaja, ele passeia, ele não se prende a uma cidade, ele não se prende àquela região, ele não se prende àquele local, ele não se prende àquelas pessoas. Ter essas coisas, eles adoram ter, mas isso não prende eles, né? Eles têm para manter uma vida de conforto, né? E tem algumas coisas, tem o Sebastião que mora na região de São José, ele mora numa cabana, né? Numa barraca. E ele tem medo de morar em casa, porque ele acha que a casa vai cair. A probabilidade maior é a barraca cair em cima dele, mas ele tem medo de morar em casa, então ele mora na barraca. E a barraca tem todo o conforto que ele precisa. Tem micro-ondas, tem home theater, tem tudo que ele precisa, né? E ele não é menos por isso, nem mais por isso. E é uma escolha dele, é uma cultura dele, está dentro dele.
E são essas tradições que mais de 3, 4 mil anos mantêm o cigano e as suas tradições vivas. Essa essência passada de forma oratória para eles, né, são quando eles chegam no ambiente, eles tomam conta do lugar. E aí, atribuído a eles no plano espiritual, o poder das ervas, o poder dos banhos, o poder da atração, o poder de abrir os caminhos. Tá com problema no relacionamento, um cigano vai resolver teu problema. Pode ter certeza, né? Porque eles têm o dom para isso. Adriano, Diva, Rita de Castro entrando aí agora, Tatiane Cardoso, bem-vinda. Rafaele, boa noite, Lédio, Iazinha, mandando um abraço para vocês, minha aqui, a Rafaela. Então, pessoal, falando mais do povo cigano, nós estamos aqui hoje, repetindo, para falar um pouquinho desse dia da Santa Sara. Eu não quero me atrever a falar da Santa Sara, porque a Santa Sara não representa a padroeira de todos os ciganos, só daqueles ciganos que acreditam na padroeira, que são católicos. Volto a repetir, em ciganos evangélicos, ciganos budistas, taoístas, né? Tem cigano de tudo quanto é jeito. E as pessoas não conhecem isso, misturam essas coisas, né? Falando no universo espiritual, esses ciganos que trabalham com as pessoas em casas, em terreiros, né? Você já deve ter ido a um terreiro, ou você deve ter ido ver uma sorte, você que é curioso, e a pessoa disse assim, tem uma cigana do teu lado. Normalmente você vai ouvir isso. Ou se o rapaz vai seguir assim, tem um cigano que te acompanha, precisa saber como lidar com ele, né? Então, todos nós temos um, né? Falando assim, espiritualmente. Todos nós temos um por quê? Porque ele é para gestar, né, essa parte financeira nossa, para nos ajudar a resolver problemas emocionais. Porque se tem alguém que é forte emocionalmente, para vencer as coisas emocionais, é o povo cigano. Eles são expulsos, eles são vistos. Imagine, eles chegam em qualquer lugar, eles já são olhados com os olhares de preconceito. É difícil, imagina a gente andar assim na rua, né? A gente anda aqui entre nós, porque nós estamos entre nós, estamos entre amigos, estamos entre primos, estamos entre conhecidos, estamos entre gádios, gádios são aqueles que não são ciganos, estamos entre gádios e ciganos, né? Que aceitam e outros que não aceitam, né? Mas se andarmos assim na rua, vamos dizer assim, quem é isso que está andando aí desse jeito, né? Um sheik, um árabe, normalmente tem essa conotação. Então, essa cultura, essas partes e tradições são reservadas mais para as festas do povo cigano. Festas que duram no mínimo 3 dias. Casamentos ciganos duram no mínimo 3 dias. 3 dias, 3 noites, regada a muita comida, há muita bebida também, há muita fartura, há muita dança, muita alegria, muita felicidade. Mesmo que seja um velório. Isso mesmo. Mesmo que seja um velório, vai ser regada a música, vai ser regada a alegria, vai ser regada a felicidade. Para que ele se liberte da dor do sofrimento. Então, olha só que grau de evolução tem que ter um cigano para enfrentar essas adversidades da vida. Então, são esses choques culturais que a gente tem. Tem alguma pergunta aí? Não. Se quiser fazer uma perguntinha, pode fazer uma pergunta sobre o povo cigano que a gente responde aqui. Pode fazer aqui embaixo aqui que a gente já responde a sua pergunta. Tá? Você que tem um cigano, tem uma cigana, como é que você trabalha com ele? Né? Eu posso ter altar em casa, se não posso ter altar? Então, todas essas coisinhas que você pode saber. Como que eu sei que se eu tenho uma cigana? Com certeza você tem uma cigana. Deve ser uma cigana borralheira às vezes, né? Então, você precisa o quê? Dar um banho, conhecer uma erva, né? Deus abençoe, Leonardo. Conhecer uma erva, né? Porque as ciganas têm um poder de persuasão que vocês não imaginam. Poder de persuasão. Eu vou contar um episódio, nem todo mundo conhece ali na Roque Vernalha, a Sampdoria Veículos. Mas existiam 2 moças que trabalhavam lá com a revenda de carro. E os ciganos chegaram lá, conversaram com elas e as ciganas foram embora, né? E elas estavam todas absortas lá, assim, como se tivessem sido hipnotizadas. E aí se deram conta que estavam sem os brincos e sem os anéis, entre aspas, dito por elas de ouro. Diz que a cigana tinha pego, mas como assim a cigana pegou? Não, eu entreguei para ela. Você entregou para ela? Como assim? Eu não sei, ela pediu e eu entreguei. Foi assim, entendeu? Então não se rouba. Há um jeito de se convencer. Amo o povo cigano. Ô Rosângela, era para ter feito o teu casamento, Rosângela, para ter dançado na tua festa. Rosângela, não sei se você casou com o tema cigano, mas era para a gente ter dançado na sua festa. Tá calor aqui, gente, vocês não tem noção.
gente começa a falar, esse calor do cigano vai chegando e nós aqui vai pegando. E daqui a pouco a gente vai ter um jantar aqui entre nós ciganos. Nós vamos dançar depois também, né? Somos só 10 pessoas aqui hoje, porque não tem essa questão do Covid. Queria convidar muito mais pessoas, mas não podemos, né? Então, para não passar em branco, vamos fazer só uma ritualística em homenagem a Santa Sara, padroeira dos ciganos, a Santa Negra, que hoje é o dia dela, e tudo que se liga na terra também se liga no céu. Um abraço a todos os ciganos que estão assistindo, meus amigos, meus companheiros, todos aqueles que já viram as nossas apresentações, todos aqueles que assistiram a minha palestra sobre a cultura cigana, os módulos, enfim. Tem algum banho cigano para a saúde? Cigano não trabalha muito com a saúde falando espiritualmente, sabe? Não, a gente fala assim, eles trabalham para a gente ter o recurso financeiro para poder pagar um bom plano de saúde, para poder pagar um bom médico, para poder comer uma boa alimentação e naturalmente o resultado é a saúde. Né? Tendo dinheiro você tem saúde, você aplica botox, você faz plástica, né? você implanta cabelo, né? Então eles pensam nessa linha, mas banho cigano para a saúde tem que ser banho de saúde mesmo, que é no ritual, no nosso ritual, né? Que a gente sou um bandista, são banhos no mar, principalmente para Iemanjá, porque Iemanjá é a senhora que dá a saúde. Já o São Bulu é aquele que tira a doença. Senhor Iago se faz presente nos trabalhos. Os nomes dos ciganos de vocês. Ciganos homens podem jogar cartas? Quais as restrições mediante a tradição? Vejam só. Cigano homem não costuma trabalhar nessa linha de sortilégio. Né? Essa é uma atribuição dada às mulheres. Mas na cultura atual, as mulheres estão costurando, estão comprando e revendendo, não estão tanto. Vou te falar uma coisa para vocês que pode até chocar vocês. Tem cigano que não acredita na leitura da sorte, na mão, tá? Tem cigano que não acredita na leitura da mão, tá? Devido à sua cultura. Então, mas ele é cigano por cultura, ele só não ativa o oráculo para fazer a leitura. Então, como ele faz para sobreviver? Não vive disso, né? O marido vive da venda de carro, da venda sempre comprando e vendendo alguma coisa. E elas normalmente fazem colchas, né? Isso eu vi lá na região de Minas Gerais, um clã inteirinho, elas fazem a produção de colchas e eles saem vendendo, né? E é assim que elas fazem, não trabalham com sortilégio. Mas se você está falando espiritualmente de trabalhar com o cigano que lê cartas, né? O Rodolfo lê carta, lê runas, lê íris, faz de tudo, né? Porque quando se fala do plano espiritual é um outro oráculo que é ativo. Então se você traz o cigano para ler, com certeza ele vai fazer leitura. Como eu falei no começo, se tiver folhas no chão e pedrinhas, o cigano faz a leitura da sorte. Não precisa ter restrição sobre isso não. Tá? Algum banho cigano para prosperidade? Boa pergunta, Vitória. Eu tenho um ótimo banho para prosperidade. Me liga no privado, eu te faço o valor e o preço. Porque eu não posso ensinar se não cobrar, entendeu? Mas eu posso mentir, tô brincando. Eu ensino, não tem problema não. Tudo que é erva cheirosa, vou falar banca da Vitória, eu chamo você de Vitória, tudo que é erva cheirosa, alfazema, alecrim, alevante, mirra estrelada, benjoim, noz moscada, pode parecer, o pó da noz moscada, mas existe um básico, tá? Existe um básico para tudo, que é canela, cravo, romã e mel. Esse quarteto. Esse quarteto é fantástico. Romã, cravo, canela e mel, tá? O que você faz? Você tritura a romã num pilão, né? Moe, dá um jeito de moer bem ela, vende nessas lojas. O cravo e a canela, porque eles são afrodisíacos, têm poder de atração, eles quebram negatividade e o mel é todo aquele complemento de aconchego, de afago. Então você toma esse banho, não é tomado jogado, você tem que tomar banho com sabão em barra, muito bem tomado, assim, dos pés à cabeça, para tirar todo aquele óleo do teu corpo. E é um banho que você cozinha ele, depois que você cozinha o cravo, a canela e o romã, você coloca o óleo, o mel, né? Espera ele amornar e é um banho que você vai depositando em você. Você vai colocando assim, tá? Pode colocar na cabeça, no rosto. Você vai pegando aquela água e depositando em você. Esse é um banho da prosperidade. E daí todas as outras ervas que são cheirosas, perfumadas, você pode acrescentar que são ervas de prosperidade.
As velas coroleiras são do povo cigano e pode acender em casa e tem um lugar específico para acender? Suelen, a vela na verdade é da Igreja Católica, tá? Não é um sincretismo, nem na Umbanda tem vela. A vela vem para somar alguns trabalhos de conta ao sincretismo. Pode ver que rituais de matriz africana não se tem vela, né? Então existem umas atribuições, né? Atribuições falando espiritualmente, né? Então, se você for ativar as velas, você vai ter que usar as 7 velas, tá? Porque quem é o comandante espiritual dos senhores dos ciganos é o senhor Oxumaré, tá? O Oxumaré tem o Xum, deusa do amor, e tem o Xóssi como pai dele, né? Quem rege o Odu, né? O Odu de Oxumaré, o Odu Oxumaré é Oxum e Oxóssi, o senhor da prosperidade e a senhora do amor. Entendeu? Por que o povo cigano trabalha com a prosperidade e com o amor? Por conta disso. Porque quem dá essa força, dá esse poder para eles trabalharem espiritualmente falando é o Senhor Oxumaré, o Senhor da transformação. Tá? Então daí você vai ter que usar as sete cores de vela porque ele simboliza o arco-íris, né? É nessa simbologia. Mas aí você pode usar a vela de 7 cores. Mas eu sugiro você, quando for fazer uma vela, usar a vela de mel. Essa vela é poderosa. Tá? Marcelo Alexandre, não deixei o meu secretário de folga hoje. Porque não, depois ele vai querer receber de mim, não vou querer receber, eu vou por aqui, vou por aqui mesmo. Qual a dimensão que eles vêm? Tá, existe o povo do vento, existe vários povos que trabalham em várias casas, em várias... Não, já deu o nosso horário, pessoal. Nós estamos com 53 pessoas aí, tá? Não vamos dispensar vocês assim, né? Vamos levar até onde a gente der. Qual a dimensão que eles vêm? Existe vários povos do vento, né? Existem vários povos espirituais, né? Mas normalmente eles vêm da 4ª dimensão, tá? Então eles são muito leves, são muito sutis, são muito elegantes, por isso que vem com aquela postura, né? Bem lenta, né? Você pensa, pô, como não dança rápido? Não, eles vêm dançando devagar, porque eles vêm dessa sutileza, então é uma energia bem positiva mesmo, capaz de transformar muita coisa aqui para nós. Então eles vêm da 4ª dimensão. Lederson, quero uma conversa com a cigana. Como faço? Qual cigana, meu anjo? Qual cigana? Lederson, quero uma conversa com... Fale sobre a cigana Carmen. Qual a importância da energia das pedras para os ciganos? Podem citar alguns exemplos? Agora tá cheio de pergunta, né? Tá. Eu já respondo você, Marcelo. Você já respondeu o Leonardo aqui, já respondo você. Qual a importância da energia das pedras para os ciganos? Pode citar alguns exemplos e como energizá-la. A pedra mais fácil de trabalhar hoje, espiritualmente falando, é o cristal. Tá? Dependendo da turmalina, turquesa, que tem as suas propriedades, tem a sua simbologia e tem as suas energias peculiares, a melhor de todas de se trabalhar são os cristais. Tá? Cristal você energiza deixando ele uma noite no sereno, numa noite de lua cheia e durante o dia pegando o sol. Então o que você faz? É noite de lua cheia, você pode colocar teu cristal no telhado da sua casa, ele passa pegando sereno, passa pegando energia da lua, durante o dia ele pega a energia do sol, ele está energizado, ele está puro, está limpo. Outra forma de energizar seu cristal muito rápido para nós aqui, isso é fácil, né? É você enterrar ele na areia da praia, não vai perder, né? Tem que colocar um gravetinho em cima, que a gente já vi gente que enterrou o cristal, voltou, não sabia onde tinha enterrado. Está presente aqui, inclusive. Então você coloca ali ou fica guardando, né? De 1 a 4 horas é o suficiente. 1 hora é o suficiente para descarregar e carregar, né? O teu cristal. Está pronto para você trabalhar. Então é o melhor de tudo. Não precisa ser cigano para isso. É só você fazer isso com o teu cristal no teu ambiente de trabalho, na tua casa, com as pessoas, né? Como chaveirinho. É muito bom. Sempre limpando, energizando, ele é funcional. Tá, agora eu quero responder a pergunta do Marcelo. Não, Marcelo, qual a dimensão? Tá. Pra gente finalizar, né? Eu não posso deixar de falar. Olha tanta coisa que a gente tem para falar sobre o povo cigano. Para finalizar, respondendo a pergunta do... Amanhã eu tenho uma semana de live, às 20 horas nós temos uma live, amanhã eu posso voltar aqui e finalizar com vocês. Então eu queria falar só um pouquinho sobre a cigana Carmen. Cigana Carmen, numa vida passada, chamava-se Diana, né? E hoje é a dirigente espiritual do nosso clã. Tá?
Muitas vezes assim, mas uma mulher inteligente, ela é uma sacerdote dirigente sim do nosso clã. Não há um empecilho porque ela é mulher. Né? Na descendência, né? O pai dela se foi e ela pode comandar sim, sem problema algum. Né? E a gente tem essa obediência a todos os mais velhos, porque cigano sempre obedece os mais velhos, valoriza os mais velhos, cuida das suas crianças, porque a criança é o futuro. Né? Então, uma cultura que não valoriza os seus ancestrais, os mais velhos, e não valoriza os mais novos, é uma cultura finita. Não faz sentido ser uma cultura, né? Se ela não fizer isso, ela não perpetua. E o cigano faz isso com maestria, por isso que perpetuam até hoje. Então a cigana Carmen traz esses ensinamentos para nós, nos ensina, nos orienta, ela é uma sacerdotisa, ela conhece muito das magias, cabalas, mandalas, né? Sobre signo não se trabalha muito o povo cigano, né? Mas se tem um pouco de conhecimento, mas principalmente nas mandalas. E eu digo para você, se você tem algum problema espiritual e for feita uma mandala para você, e você entra nessa mandala com o povo cigano em volta, não fica nada, absolutamente nada de ruim em você. Se você tem alguma coisa ligada ao teu passado, a vidas passadas também, é resolvido nessas mandalas, em trabalhos assim práticos. Você entra na mandala, fica 5 minutinhos naquela mandala e é o suficiente para tirar o que não presta, colocar o que presta, ajustar os seus chakras, ajustar seus corpos astrais, o corpo astral, o corpo mental, o búdico, o mental, todos os seus corpos astrais são ajustados, a sua vida é ajustada e a partir dali os seus caminhos são abertos. Então é um povo que tem assim uma energia fantástica para trabalhar, resolutiva, de resposta rápida mesmo. Quem já passou por aqui, quem já conhece o nosso trabalho sabe disso. O Ricardo lá de Campinas. Boa noite, Carlos. Eu sei que é o Ricardo de Campinas. Não tenho perguntas. Se o Rodolfo tiver algo para me orientar, me passa, por favor. O Ricardo conheceu o Rodolfo pessoalmente, né? Pode voltar a falar sobre o povo ciganos em outras lives? Com certeza, absolutamente. Não, essa live eu tô atrasando ela já há um mês já. Eu pensei, não, vou fazer no dia da Santa Sara. Vou fazer no dia da Santa Sara. Porque há muito tempo o pessoal quer que a gente fale sobre o povo cigano. E é muita coisa para falar sobre o povo cigano. Faça uma live do jantar para nós que não podemos estar aí acompanhando. Então, Gislaine, o jantar são comidas típicas do povo cigano, né? Que são comidas típicas de outros povos, né? Então, vários povos. Vamos postar uma foto do jantar, uma postagem de comida, não faz sentido. Então, pessoal, é isso. Próxima live, amanhã, 20 horas. Se vocês quiserem, eu volto aqui falando do povo cigano. Daí eu foco mais nessa questão da cultura, mais nessa ajuda para vocês, mais nessas coisas essas peculiaridades dele, como banho, ervas, né? Alguns truquezinhos que eles fazem. Parabéns pela live, fica com Deus. Não, Ricardo, tá tudo tranquilo, Ricardo. Ricardo se libertou de uma doença aí, já tá pronto para trabalhar para o espiritual. E é isso, pessoal. Deus abençoe vocês. Santa Sara, aquele que acredita em Santa Sara, abençoe vocês. Que o povo cigano, bota a música para finalizar lá. Que o povo cigano esteja abençoando vocês hoje, sempre. Aqueles que cultuam e trabalham com o povo cigano tenham a dignidade de trazer esse povo, que é um povo inteligente, que é um povo evoluído, que é um povo educado, que é um povo assim fantástico de se acolher nas casas, no plano espiritual. Você que trabalha com o povo cigano, você que tem dentro da sua casa, de umbanda, no seu terreiro, você trabalha com o povo cigano, saiba dessas peculiaridades. Eles são muito sutis de lidar, eles são aqueles povo que ama ou não ama, tá? Nós temos aqui o talvez, porém, todavia, entretanto, contudo. Cigano não. Cigano é sim ou não. Ou você gosta ou você não gosta. Ou você está comigo ou você não está. Ou você quer vir comigo ou você não. Ou você me acompanha ou você fica para trás. É assim que funciona o povo cigano. Um povo cigano assertivo, o povo cigano é determinado. Se não fosse assim, não estariam aí quase 4 mil anos, pelo menos o conhecimento que a gente tem. Pode soltar, pode soltar. A gente tem com eles. Então vamos fechar com essa música. Deus abençoe vocês. Até amanhã, às 20 horas. Se vocês quiserem, a gente volta aqui com o povo cigano.
Mamãe, chegou. Vem aqui aparecer um pouquinho na live. Estamos encerrando. Vem aqui. Eu quero que vocês deem. Eu acabei de falar do nossos ancestrais. Que grande ancestral meu. Não só dessa vida, de outras vidas também. Coloca música, meu querido. Pra quem não conhece, essa aqui é a nossa matriarca. Vem mais pra cá. Essa aqui é a nossa matriarca.